As Bíblias, quem trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, que possa abrir conosco Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, é um capítulo bem conhecido, bastante lido pelos leitores da Bíblia Sagrada, os irmãos que pregam a palavra de Deus. João capítulo 14, vamos ler do versículo, glória a Deus, glória a Deus, vamos ler no versículo 16 e 18, e depois estaremos lendo mais um versículo no capítulo 16, versículo 7, aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, o versículo 16, e o 17, e o 18, e diz assim a palavra de Deus: E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Capítulo 16, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que a verdade, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele se refere, ele está dentro de algumas orientações que Jesus dá aos seus discípulos. Na verdade, são as últimas orientações, são as últimas palavras que Jesus fala aos seus discípulos, alguns ensinamentos, algumas orientações da qual eles deveriam agora prosseguir, e que eles deveriam saber, porque poucos dias dali Jesus estava sendo oferecido em sacrifício. Os seus discípulos não estariam mais com o Senhor. O momento dos discípulos que eles estavam vivendo era um momento bom, um momento de alegria. Eles estavam acostumados a ver Jesus Cristo fazer milagres, estavam acostumados a ver Jesus Cristo fazer maravilhas, estavam acostumados a ver Jesus fazer muitas coisas, e eles estavam alegres porque estavam andando com o Mestre, estavam aprendendo com o Mestre, estavam vivendo junto com o Mestre, e era um momento muito feliz para os discípulos. E eles eram acostumados a ver Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, aleluia, devolver dignidade às pessoas, levar às pessoas palavras de conforto, palavras de ânimos para as pessoas que ali ouviam. E agora os discípulos estavam ouvindo Jesus Cristo dar as últimas orientações, as suas últimas palavras, que ficariam agora gravadas em suas mentes, porque Jesus sabia que os discípulos não iam enfrentar coisas fáceis. Jesus Cristo sabia que ia ser difícil para seus discípulos. A partir daquele momento, seus discípulos agora iam ter que conviver com a perseguição implacável do Império Romano. Os seus discípulos iam conviver com a perseguição implacável dos seus irmãos judeus e daquelas pessoas que não concordavam com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho. E Jesus Cristo agora começa a orientar os seus discípulos, e começa a falar de alguém que viria, e começa a dizer para os seus discípulos que eles não iriam ficar órfãos, que apesar de ele não estar mais no meio deles, que apesar de que ele não estar mais com eles naquele momento, mas estaria alguém ao seu lado, estaria alguém que teria a mesma função que o próprio Cristo teria com seus discípulos. Aleluia. Era necessário que os seus discípulos tivessem uma palavra da qual eles deveriam lembrar, para que nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de aflições, eles pudessem saber que eles não estariam só. Aleluia. E nesta noite eu quero trazer uma palavra aos nossos corações acerca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
acerca da função do Espírito Santo de Deus, acerca do que o Espírito Santo é para nós, do que ele é para a igreja, do que ele é para cada um individualmente como servo de Cristo Jesus. Aleluia! Talvez nós não tenhamos a proporção do conhecimento de até onde vai, até onde chega a função do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! E a função do Espírito Santo aqui, nesta parábola, nesta passagem, está falando de: eu enviarei um outro Consolador, enviarei uma outra pessoa, alguém que também tem a função de consolar. Mas quando nós pensamos na palavra consolar, nós imaginamos que o consolo é apenas quando alguém chora e alguém chega e dá uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Nós pensamos mais ou menos isso. Mas quando nós entramos dentro do texto, nós percebemos que a palavra de consolo, ela é mais profunda. Esta palavra consolador, ela é mais profunda do que nós imaginamos. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. A palavra consolador, que ela é usada por Cristo, ela é no original paracletos, que significa literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, ajudador, auxiliador ou consolador. Essa expressão ela se divide em duas palavras, para e cleo. A palavra para significa, ela é uma preposição que ela significa ao lado ou juntos. E cleo significa verbo chamar. Alguém, ou seja, alguém que é chamado para estar perto, ao lado. Aleluia! Alguém que é chamado para estar perto, ou junto, ou ao lado. Essa expressão era muito usada no Antigo Testamento, ou na Antiguidade, para aquela pessoa que fazia o papel de advogado, aquela pessoa que defendia o outro em um tribunal, aquela pessoa que recebia a causa do outro para que ele defendesse aquela pessoa. Esta expressão era muito usada no Antigo para essas pessoas que elas entravam na causa de alguém e a defendia como se fosse sua mesma, como se fosse própria sua. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, e o Espírito Santo, ele tem esta função de defendermos, de estarmos nos advogando, de estarmos nos defendendo as nossas causas, defendendo aquilo que é de interesse para a nossa vida espiritual. Aleluia! O Espírito Santo, ele tem a finalidade, uma das suas finalidades é essa: defendermos as nossas causas. Aleluia! Que precisamos ser defendidos. Também esta palavra, ela também traz uma função, ou seja, significa também uma função que significa companheiro. Todos nós sabemos o que é um companheiro. O companheiro é alguém que está junto conosco em todos os momentos. Companheirismo é alguém que não nos deixa só. A primeira missão do Consolador é ser o nosso companheiro, é estar ao nosso lado, como o nosso paracleto, como aquele que nos defende, como aquele que toma nossas causas. A primeira função do Espírito Santo é nos defender, é ser o nosso companheiro, aquele que está conosco, aquele que no momento que nós caímos, ele vai nos levantar, aquele que no momento que estivermos tristes, ele vai nos consolar, aquele que no momento que precisarmos de uma ajuda, de um amigo, ele estará conosco, aquele momento que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos ninguém para chorarmos conosco, ele está conosco para chorarmos conosco. Aleluia! O Espírito Santo, ele está conosco em todos os momentos. Às vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e alguns acasos que acontecem em nossas vidas, e não encontramos ninguém para chorar conosco. Choramos só, às vezes no nosso quarto, às vezes no nosso cantinho, em algum lugar, determinado lugar, e nós choramos sozinhos. Às vezes nós somos humilhados por alguém que imaginamos que é superior a nós, imaginamos nós que somos pequenos, que não temos ninguém para nos defender, e às vezes nós achamos incapazes,
às vezes não lembramos que nós temos alguém ao nosso lado, um companheiro que está conosco em todas as causas, em todos os momentos, que nos defende, que toma para si a nossa causa e defende-nos, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Se você já se sentiu humilhada por alguém ou por alguma coisa, lembre-se que você não é qualquer pessoa, você não é qualquer alguém, não só é mais um, você é alguém que o Espírito Santo está com você. Aleluia. Eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Essa foi a promessa de Cristo para nós. Não foi só para os discípulos, mas para nós. Ele falou para os discípulos que ele sabia que os discípulos iriam precisar. Em determinado momento os discípulos iam se achar só, iam estar em uma situação difícil. Aí ele disse: olha, eu vou enviar outro Consolador, alguém que vai estar com vocês, ele vai estar com a igreja do Senhor. Eu como igreja, você como igreja, nós temos um amigo, nós temos um advogado que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, que está em nossas vidas. Aleluia. A outra função do Espírito Santo é ser o mestre, é nos ensinar, aleluia, é fazermos nos lembrar das palavras de Cristo. Sabe, porque tem muitas vezes que nós falamos, às vezes, para algumas pessoas, que às vezes até nós mesmos nos surpreendemos, como foi que eu consegui falar aquilo tudo, e algumas pessoas olham para nós maravilhadas: meu Deus, isso é a irmã que está falando isso. Meu pai, eu não sabia que essa irmã tinha tanta autoridade para falar assim. Sabe por que você fala isso? É porque o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que Jesus Cristo te ensinou. Aleluia. É porque o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você aprendeu do seu mestre. Esta é uma função do Espírito Santo, nos fazer lembrar. Com o Espírito Santo nós temos facilidade de entender a palavra de Deus. Com o Espírito Santo nós temos a facilidade de ler a palavra e entender o que Deus quer falar para nós. Com o Espírito Santo nós temos facilidade de ouvir a voz de Deus e saber que Deus está falando conosco. Aleluia. Com o Espírito Santo nós temos a capacidade de facilmente entender quando é que Deus está falando e quando Ele não está falando, ou quando Ele quer ou quando Ele não quer falar. Aleluia. Aleluia. Com o Espírito Santo nós temos a facilidade, aleluia, de aprender a palavra de Deus, de falar a alguém com autoridade, de ensinar alguém com autoridade, aleluia, de pregar a palavra de Deus com autoridade, aleluia, de repreender com autoridade. Você tem essa autoridade, aleluia, você tem esse poder, aleluia, você foi capacitada, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você não é qualquer pessoa, você não é alguém, mais um alguém neste mundo. Você é alguém escolhida por Deus, alguém que Deus lhe chamou, aleluia, que Deus lhe convocou, aleluia, e que Deus lhe deu um espírito de sabedoria, e um espírito que o mundo não entende, mas você entende, porque você é dele, aleluia. E algumas pessoas olham para você admirado, atônito. Como é que aquela irmã fala assim? Eu conhecia ela não era assim, ela era uma pessoa tímida e não sabia falar, e agora fala desse jeito. É porque o Espírito Santo de Deus lhe capacitou, aleluia, aleluia, e continua capacitando pessoas, capacitando gente, aleluia, capacitando irmão que queira ser capacitado, pessoas que queiram ser capacitadas, pessoas que querem viver essa experiência com Deus. Estamos buscando a orientação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, estamos na brecha do Espírito Santo, e Ele quer ensinar cada um de nós. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso professor, Ele quer ensinar a cada um que quer aprender, aleluia. Só temos que ter a humildade de querer ser ensinado pelo Espírito Santo, de querer aprender com o Espírito Santo, aleluia. Só precisamos ter a capacidade de viver as melhores experiências que o Espírito Santo tem, ou que Deus tem para nós, através do Espírito Santo de Deus, aleluia. Sabe por que tem muita gente que tem falado: Deus não tem mais falado comigo, eu tenho orado e Deus não tem me respondido, Deus não tem falado comigo, Deus não tem se revelado para mim, parece que Deus não está falando mais comigo, porque não tem buscado a sabedoria do Espírito Santo, porque Deus tem falado todo dia conosco, Deus tem falado todos os dias para conosco, através da pregação da palavra, que é a principal fonte que Ele fala por nós.
que é o principal meio que Ele fala por nós, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aleluia. Tem falado por nós através da natureza, através dos acontecimentos que têm acontecido, das experiências de outras pessoas, ou nossas experiências, aleluia. Deus tem falado conosco, mas nós não temos buscado a sabedoria do Espírito Santo para interpretar o que Deus tem falado para conosco. E às vezes chegamos a murmurar e a dizer: Deus não fala mais comigo, Deus está calado. Mas Deus não está calado, Ele está falando com você, aleluia. Deus está falando todos os dias com você. Ele está dizendo para você o que você quer, o que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes somos nós que não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Às vezes somos nós que não estamos buscando entender a palavra de Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, a outra função do Espírito Santo em nossas vidas é ser uma testemunha, aleluia, é testemunhar conosco. A Bíblia diz que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Sabe por que às vezes as pessoas olham para você e dizem assim: aquele irmão ali, aquela pessoa ali, ela é diferente, parece que ela é crente. E às vezes as pessoas se incomodam com o seu comportamento, que chega para você e dizer: ei, você é crente? É porque eu bem vi que você é crente, aleluia. Sabe por que é isso? É porque o Espírito Santo testifica: aquele ali é um servo de Deus, aleluia. Aquele ali é um servo de Deus, aquele ali é um discípulo de Cristo, aleluia. Aquele ali serve a Cristo, aquele ali é alguém que anda com Cristo. Por isso é que você é reconhecido, aleluia. É triste quando nós não somos reconhecidos. É triste quando nós não somos reconhecidos, né? É triste porque quando nós não somos reconhecidos é porque algo está errado em nós. Nós somos, a Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo. E se nós não estamos brilhando é porque nós estamos com alguma coisa errada em nós. Se nós não somos reconhecidos neste mundo como servo de Deus, como alguém que serve a Deus, tem alguma coisa errada em nós. Nós somos pessoas que têm que denunciar quem somos nós, aonde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer lugar. As pessoas têm que dizer: aquele é um servo de Deus, aleluia. Aquela é uma pessoa de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquela é um jovem de Deus. Eu vejo algo diferente na vida daquela pessoa. Quando nós olhamos a história, quando Cristo ele foi crucificado, estava levando a sua cruz, e aí foi para a casa de Caifás, aonde seria julgado. E diz a palavra de Deus que Pedro estava olhando ali por longe, arrodeando e olhando, e alguém olhou para Pedro e disse: olha, ei, tu é um deles, né? Pedro disse: olha, eu não sei nem, não conheço não, sou eu não, está errado, vocês estão errando. Outra pessoa falou: olha, tu é um deles. Pedro foi reconhecido, porque por mais que Pedro estivesse, por mais que naquele momento Pedro estivesse com medo, estivesse acovardado, mas Pedro tinha vivido com Cristo, e Pedro tinha algo em Cristo. Eu lembro que uma vez foi um momento passado, da qual eu estava distanciado do caminho do Senhor. Eu estava trabalhando lá em Presidente Dutra, e um homem chegou para mim, um rapaz da loja chegou para mim: rapaz, de uma coisa, tu é crente? Eu digo: rapaz, eu estou afastado do caminho do Senhor. Eu disse: mas tu tem tudo de crente, tu está no lugar errado. O Senhor não era crente, mas disse isso: tu está no lugar errado, cara. Eu vejo que tu é diferente, tu saiu da igreja, mas tu continua sendo alguém parecido com eles, aleluia. Glória a Deus. Porque quando alguém vive realmente a presença de Deus, ele não mais se comporta mais como o mundo, aleluia. Ele não é mais visto pelo mundo como um do mundo. Ele tem uma diferença, aleluia, no seu falar, no seu agir, no seu modo de viver. Por mais que ele esteja distanciado de Deus, mas alguma coisa denuncia que ele foi um servo de Deus, aleluia. Alguma coisa diz: esse aí foi um servo de Deus, porque o Espírito Santo está à porta, batendo, está de volta, aleluia. Está sempre batendo o coração.
aquele desejo, aquela lembrança de voltar para a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele é o nosso defensor. Aleluia. E às vezes muitas pessoas dão essa função de defensor para outros, sendo que Jesus Cristo ele foi claro quando ele disse que o nosso defensor, e ele mesmo diz, filhinhos, lá em João, né, quando João fala, diz, olha, filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, ou todavia pecar, lembrais que tem um advogado, e é Cristo Jesus. Aleluia! Cristo, ele é o Espírito Santo, através de Cristo, ele é o nosso advogado. Aleluia. Legitimamente, nosso defensor. Aleluia. Legitimamente nosso advogado. Aleluia. Reconhecido. Não existe um outro defensor a qual não seja o Espírito Santo de Deus ou Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a quarta missão do Espírito Santo, nos defender. Aleluia. Por mais que as pessoas lhe acusam, por mais que alguém aponte o dedo para você, por mais que alguém diz, olha, ela era assim, ela foi assim, agora anda com a Bíblia na mão dizendo que é crente, olha, agora está querendo dizer que é santo. Olha, o Espírito Santo é teu advogado, aleluia. As tuas causas que tu já fez, ele te defendeu, aleluia. Ele está para te defender, para te dizer, olha, aquilo é passado, agora você é nova criatura na presença de Deus, aleluia. Você é nova pessoa na presença de Deus. O que passou, passou, aleluia. É nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo diz, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O Espírito Santo lhe convence que você agora é nova criatura. Que aquilo que passou, passou. Não adianta o inimigo te acusar, não adianta o inimigo dizer, ei, tu é culpado, porque você tem um advogado que diz, ele é inocente. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo purificou ele de todo o pecado. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo justificou ele de todo o pecado. Sabe o que é justificar? Justificar é quando é retirado toda a sua culpa. Você é justificado. A culpa que você tinha não vai existir mais. Isso é justificar. Perdoar não tira a culpa. Perdoar é um ato que você perdoa e você esquece aquele acontecido entre a pessoa que lhe ofendeu e você. Justificação é quando você é retirado toda aquela culpa e está limpo. Aleluia. Isso é justificado. Uma vez eu vi um pregador, um pastor que até ele já passou para Cristo, é o Josué Medeiros. Ele estava explicando acerca da justificação, e ele fez uma ilustração interessante. Ele disse que a justificação é mais ou menos isso. Você é um produtor rural, você faz um empréstimo lá no banco, aí você faz um empréstimo para plantar a sua roça. Você planta a roça, aí não choveu, não veio chuva para regar a terra e nasceu a semente. Você perdeu a semente, e agora? Como você vai pagar o empréstimo? Aí você chega lá no banco e você fala com o gerente, meu amigo, aconteceu um negócio que eu não esperava, a semente não deu nada, o empréstimo eu investi, o investimento não deu nada. E aí o gerente do banco diz, olha, eu vou fazer um negócio com você, eu vou renegociar a sua dívida e vou lhe emprestar mais um dinheiro, e você vai plantar mais uma vez. Quando você colher, você vai pagar a dívida antiga e vai pagar a nova. Tudo bem, faz o empréstimo novamente. Fez o empréstimo, plantou de novo, não deu. Mais uma vez ele vai aonde o gerente do banco, faz o seguinte, não deu de novo, perdi mais uma lavoura, perdi mais um investimento, não tem problema, eu lhe empresto mais. Ele vai e empresta de novo. Resumindo, chega um momento que ele não pode mais pagar, aí ele chega e diz, olha, agora não tem como eu fazer empréstimo e tem como eu pagar, o que vou fazer? Aí o gerente do banco diz assim, sabe o que tu vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver agora. Sabe como é que nós vamos resolver?
está aqui o seu contrato, você assinou, está aqui tudo aquilo que você deve para mim. Eu vou rasgar tudinho e vou jogar no lixo. Você não deve mais nada. Anistia geral, anistiou a conta já não vai mais existir. Foi assim que Deus fez conosco, assim que Deus fez conosco. Anistia total, justificação, fomos justificados, aleluia. Aquilo que nós fizemos não está mais na memória de Deus. Ele mesmo diz, eu não lembrarei mais dos seus pecados, aleluia. Eu não lembrarei mais dos seus pecados. Se por acaso nós se reconciliarmos com Ele, se voltarmos para Ele, Ele não lembrará mais dos nossos pecados. Isto acontece porque o Espírito Santo de Deus nos convence, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso advogado, aleluia, e ele nos defende, aleluia, a ponto de que nós sejamos anistiados, aleluia, das nossas dívidas. A missão do Consolador é ser seu companheiro em todos os momentos e ser seu mestre para te ensinar o que precisa aprender, aleluia. Que você precisa aprender. O Espírito Santo é seu mestre, é o seu consolador, aleluia. Ele é aquele que está com você, aquele que está em todos os momentos, aleluia. Ele é o seu consolador. Deixa o Espírito Santo de Deus estar e viver em sua vida, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a missão da qual ele veio para fazer em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que foi determinado para que ele faça em nossas vidas, aleluia. Não esbarre, não pare a obra do Espírito Santo. Não dê a outra pessoa aquilo que é do Espírito Santo, aleluia, aquilo que é a função dele, aquilo que é a missão dele, mas retribua aquilo que é para ele, aleluia. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele não só nos consola, ele não só nos alimenta, não só nos defende, mas também ele mora dentro de nós. É por isso que ele conhece nós mais do que nós mesmos, porque ele mora dentro de mim e de você. Aleluia. Nós somos templos do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Sabe aqueles momentos que você não consegue nem falar, abrir a boca para dizer alguma coisa? A pressão é tão grande que você tenta falar alguma coisa e cai em choro. Você tenta falar e não consegue falar, as palavras se misturam com lágrimas, o gosto salgado da lágrima, e você não consegue se entalar com as palavras e não consegue falar, aleluia. O Espírito Santo está falando por você, está dizendo: olha, a tua filha quer isso, que chega o consolo para nós. É por isso que muitas vezes, mesmo sem dizer, mesmo sem falar, aleluia, somos atendidos por Deus, temos a resposta de Deus, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Quando nós não podemos mais falar, quando não podemos mais se expressar ou saber o que falar, às vezes a nossa oração sai atravessada, sai misturada, palavras malditas, não maldita em termos de ser maldição, mas maldita em termos de falação, de não ser bem colocada no momento certo. É isso que eu estou falando para os irmãos. E às vezes, mesmo assim, o Espírito Santo, ele intercede por nós e fala para Deus o que nós estamos precisando. Aleluia. Às vezes você não precisa fazer uma oração bonita, aquela oração de muitos minutos, muitas horas. Ah, Deus, como o Senhor, e aquela oração expositiva, a qual você cita versículos bíblicos dentro da oração e fala palavras bonitas. Às vezes são orações rasas, mas às vezes aquela oração que você fala das palavras cortadas, as palavras às vezes nem saem bem direito, né? Português mal falado, e às vezes você ora com tanta intensidade, aleluia, que o poder de Deus se manifesta, aleluia, que a glória de Deus se manifesta, que o poder de Deus é manifestado no meio das pessoas, e as pessoas vê a glória de Deus, vê o poder de Deus
na vida dessa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Não importa às vezes como nós falamos, o que é importante é como nós estamos diante de Deus. O que importa é quem está conosco. Não é o que falamos, não é como estamos, mas é quem está conosco. É quem nós colocamos para ser o nosso intercessor. O importante às vezes é quem nós colocamos para interceder por nós. Se realmente é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai falar por você. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele habita em vós mesmo, em nós mesmos. Segundo Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ele habita em nós. Aleluia. Por isso que nós, quando nós passamos por dificuldade, sabe por que às vezes você passa pela dificuldade, que você pensa que não vai resistir, Senhor, dessa vez, agora vem forte. A perseguição, a tentação, a aflição vem forte, parece que eu não vou suportar. Sabe por que você suporta? É porque você não está sozinho ou sozinho. É porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aleluia. Dentro de você. E Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo, o que você está sofrendo. E esta noite eu digo para você, não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei como você veio para cá, mas quero dizer uma coisa, que o Espírito Santo de Deus sabe da tua vida. Aleluia. Ele sabe da tua oração. Ele sabe o que você tem passado. Ele tem visto o que você tem vivido. Aleluia. Ele tem ouvido o teu clamor e tem visto as tuas lágrimas. E no momento certo vai chegar a bênção de Deus. Aleluia. No momento certo Ele vai trazer a bênção à tua vida. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não só hoje, mas até a sua vinda. Posso fazer oração? Glória a Deus. Convido os irmãos para ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração a Deus neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso e eterno, soberano Deus, Pai de infinita bondade. Então nesta noite nós pregamos a tua palavra. Nós falamos sobre o teu Consolador, o Espírito Santo de Deus que veio para nós, para nos consolar, aleluia, para nos instruir, Senhor. E neste momento, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar, Pai, consolando vida nesta noite, aleluia. Que o teu Espírito Santo possa estar, Pai, ensinando vida nesta noite, aleluia, quebrantando o coração nesta noite, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa estar, Pai querido, neste momento visitando pessoas, visitando vidas nesta noite, Pai querido, a qual neste momento, Senhor, estamos orando, Pai querido, para que seja feita uma bênção na vida dessa pessoa, Senhor. Oh Pai querido, neste momento apresento, Senhor, cada irmão que aqui esteve presente, meu Deus, toma nas tuas mãos, meu Deus, que o Senhor possa, Pai, levantar, Pai querido, nesta cidade, nesta igreja, Senhor, com poder, com unção, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa se manifestar em cada vida, Pai, aqueles que foram batizados, que possam ser renovados, meu Deus, aqueles que não foram batizados, possam ser batizados pelo teu Espírito Santo, meu Pai, e também tem essa função de batizar, Pai querido, de renovar, Senhor, de fazer falar em outras línguas, meu Deus, de dar alegria no céu para cada um, meu Deus. Por essas bênçãos eu te rogo, em nome de Jesus que vem para sempre. Amém. Graças a Deus pela palavra poderosa do Senhor que ouvimos neste momento pelo seu servo, mensageiro da palavra dessa noite. Glória a Jesus.